Talvez para alguns que não tenham o costume, por que o pastor chama os pais para frente? Porque o pai tem que ser o primeiro pastor do seu filho. Amém? O desejo de Deus foi desde o princípio que os pais pastoreassem a sua casa e a família. Aleluia. E se existem muitas famílias hoje sem direção, é porque os pais deixaram de viver e assumir o lugar que precisavam. A nossa responsabilidade como pais não é só de trazer o mantimento para casa, essa é a menor delas. A nossa responsabilidade como pai é dar destino para a nossa esposa e para os nossos filhos. Amém? O desejo de Deus é que nós entendamos o que é ser um pai. E que nós como pais oremos ao Senhor e venhamos procurar em Deus qual é o propósito dele para os nossos filhos. Um homem sem missão tem uma casa bagunçada. Mas um homem que entendeu a missão que foi dada a ele, toda a casa está envolvida na missão do Senhor que foi entregue a esse homem. Amém? As leis do Senhor, os princípios eternos de Deus, eles não mudam. Os tempos podem mudar, os tempos dos homens, as leis dos homens. A forma de família dos homens pode mudar, mas as leis do Senhor para a família permanecem as mesmas. E quando nós entendemos essas coisas e como pais, nós nos movemos debaixo da palavra de Deus, nós trazemos ordem e organização para a nossa casa e para a nossa família. Pastor, mas já passou tanto tempo, meus filhos já estão grandes e eu não fiz isso, então você ainda tem tempo de fazer. Aleluia! Você ainda pode fazer isso. Basta você entrar em um lugar e entender o porquê que Deus te chamou. É fácil pregar para as pessoas de fora, irmãos. Eu quero ver pregar para quem está dentro da mesma casa. Porque para as de fora, muitas vezes nós só pregamos com um bom discurso. Mas para aqueles que convivem conosco, o nosso discurso tem que ser vida na nossa vida, senão ele não vale de nada. É por isso que Deus espera que nós como igreja não tenhamos um bom discurso, mas tenhamos uma boa prática de vida bíblica em todas as áreas da nossa vida. Não adianta nós vermos de discurso em discurso, de frase de efeito em frase de efeito, e não temos efeito efetivo nenhum daquilo que estamos falando. Nós olhamos às vezes a igreja do Facebook, ela é tão bonita. A igreja do Instagram, ela é tão linda, são tantas frases bonitas. Mas a verdade é que Deus espera que nós venhamos praticar aquilo que temos falado. Digo eu não, Senhor, se a igreja de Cristo estivesse praticando 50% do que se posta nas redes sociais, o Brasil já teria tido uma redenção e um alcance do Evangelho do Reino muito maior. Muitas pessoas já teriam conhecido o Cristo através de quem Ele é, através das nossas vidas. Por quê? Porque nós demonstraríamos o Cristo. Nós precisamos compreender o corpo e parar de viver uma vida preocupado somente com nós mesmos. Não há mais lugar para a igreja de Cristo, para cada um defender o seu quinhão. Sabe aquele ditado, farinha pouco, meu pirão primeiro, não faz parte de quem serve ao Senhor. Aqueles que servem ao Senhor vão falar farinha pouco, e o nosso pirão vai sair para todo mundo junto. Mas vai acabar o pirão e amanhã Deus proverá. O importante é que para hoje Ele já proveu. Porque quando nós conhecemos o coração de Deus, nós sabemos que Ele não deixará faltar nada na nossa mesa, porque Ele é um bom Pai. Aleluia! E se nós entendemos que Ele é um bom Pai, Ele está gerando bons filhos. E Ele espera que os seus filhos façam aquilo que Ele faria em determinadas situações. Então nós não podemos falar de reino de Deus sem prática de justiça, e sem nos movermos na prática da justiça. Sem entendermos o que Deus nos chamou para ser como igreja e para fazer como igreja. E se nós conseguirmos compreender essas coisas, não haverá mais nenhuma necessidade entre nós. Por quê? Porque compreendemos algo que é necessário para que a igreja avance debaixo da mentalidade correta do reino de Deus. Aleluia! Infelizmente, queridos, nesses últimos 5 anos, a frase "tô no reino", falar de reino, virou mais um modismo gospel. Mas eu quero dizer para você que reino de Deus não é modismo. Reino de Deus não é comida nem bebida. Reino de Deus é justiça e paz. O reino de Deus é quando um rei governa soberano. Você quer conhecer, quer saber se você vive debaixo do reino de Deus? Veja se a tua vida está adequada àquilo que o reino de Deus fala que você tem que viver para entender o reino de Deus. Todo reino tem uma jurisdição, todo reino tem uma lei que governa, todo reino tem princípios. Os princípios desse reino fazem parte da tua vida diária, então você está no reino de Deus. Então você está vivendo o reino de Deus. Chega de modismo no nosso meio, chega de frase de efeito, vamos viver a palavra. Aleluia!
Vamos viver aquilo que estamos lendo. Não são dias de nós pregarmos grandes discursos, não são dias de nós usarmos a Bíblia para pregarmos aquilo que nós achamos que tem que ser pregado. São dias de voltarmos ao princípio, usarmos a palavra para sermos pregados nela. Porque o principal objetivo da palavra de Deus, o principal objetivo das Santas Escrituras é para que nós venhamos nos converter ao que está escrito, não é para nós termos bons sermões. Eu estou lendo uma palavra aqui, queimou no meu coração, vou fazer uma mensagem. Se queimou, irmão, se joga no chão e deixa você se transformar naquilo que ele está queimando. E após você se transformar naquilo, você vai ser a mensagem que vai falar. Por quê? Porque você está vivendo aquilo que queimou no teu coração. Todos os pregadores já passaram por esse lugar, todos nós. De estar lendo a Bíblia e de repente sair uma palavra e falar, nossa, essa daqui vai dar aquela mensagem. E você anota, faz aquele esboço, fala, meu Deus, quando eu pregar, o céu vai abrir. Anjo subindo e descendo, vai ter milagre, vai ser uma loucura. Aí você prega, uma das pessoas que estava ali no recinto entende essa palavra, e quando ela entende o que ela faz, ela toma para si, ela se aposta naquela palavra, ela começa a caminhar naquela palavra, se transformar naquela palavra. O que acontece com essa pessoa? Ela vai ter a sua vida transformada pela palavra. E eu pergunto para o pregador o que vai acontecer com ele. Se ele não entendeu a palavra, ele vai preparar a próxima palavra do domingo, porque ele não se converteu nem à palavra que ele prega. Então não são mais dias de nós ficarmos procurando coisas na Bíblia para pregar, irmão. É dia de a gente ser pregado pela palavra de Deus. É dia de a gente abrir as Escrituras e falar, Senhor, fala comigo. E quando nós lemos aquilo, não, sou eu essa pessoa aí. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso ser transformado. Sabe aonde vem avivamento? Vem mediante um grande arrependimento. Avivamento só acontece quando a igreja entende o seu lugar e quando nós, como os filhos de Deus, sujeitamos ao senhorio de Cristo e entramos em um lugar de dependência por meio do arrependimento. Pastor, e como eu faço para me arrepender? Somente o Espírito Santo, somente o Espírito de Deus é capaz de levar um homem ao arrependimento. Você não vai sozinho. Nós não nos arrependemos por opção. Nós nos arrependemos quando o Espírito Santo vem e nos constrange acerca daquilo que estamos fazendo de errado. Ele diz, retorne para um lugar que você se perdeu. Pare de construir coisas que vão passar, comece a construir coisas eternas. Pare de dedicar tanto tempo para coisas que vão ficar aqui, que a traça vai consumir. Aqueles que confiam no Senhor sabem que o Senhor faz tudo o que é necessário para que se conclua a obra. O maior desafio da igreja dos nossos dias hoje, queridos, é a transição da mente dos homens. O maior desafio da igreja do Senhor nesses dias é transicionar a mente de uma igreja que caminha por uma legislação mundana e não por uma legislação da palavra bíblica. O nosso maior desafio hoje não é pregar o Evangelho. O nosso maior desafio hoje é se converter ao Evangelho. Porque o Evangelho está sendo pregado em todo lugar. Tem muitas pessoas pregando o Evangelho por todo lugar. Todo mundo está falando alguma coisa acerca do Evangelho de Cristo. Mas o maior desafio nosso hoje é nos sujeitar ao Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo, ele vai pedir tudo da tua vida, para depois se entregar aquilo que ele tem para a tua vida. Esse é o Evangelho. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Feche os seus olhos. Não converse com ninguém agora. Não se distraia. Se esconda no Senhor e faça a tua oração. Fala, Senhor, o que tu tens para falar comigo? Continua falando ao meu coração. Nos reunimos num lugar como esse, nós nos reunimos com o propósito de sermos alinhados pelo Senhor. Não pense que quando eu prego eu não sou alinhado. Quando eu prego eu também sou alinhado. O meu propósito nessa noite é que o Senhor alinhe os nossos corações à perfeita vontade dEle. E que todo o nosso desejo e vontade seja jogado aos pés do Senhor. E todo o curso da nossa vida seja corrigido por quem Ele é. Aleluia. Pai, nós rendemos todo louvor, toda honra e toda glória a Ti, porque Tu és digno de recebê-lo. Eu oro nesse momento e eu ordeno que todo espírito de distração que está no nosso meio se retire. Eu não peço, eu te ordeno, saia daqui. Eu oro, Pai, para que a mente dos teus filhos seja levada cativa ao conhecimento da Tua palavra. Eu oro para que o Teu Espírito traga entendimento e revelação.
Eu oro para que todos nós sejamos alinhados pela Tua palavra nessa noite. E após alinhados possamos andar e caminhar sobre as palavras do Senhor. Eu oro para que, Senhor, se há algum enfermo no nosso meio, ele seja curado. Eu não peço, mas eu digo a você, enfermidade, se retire do corpo dessa pessoa agora. Se alguém no nosso meio está enfermo, seja curado. Se alguém que está assistindo essa reunião em casa está enfermo, seja curado, em nome de Jesus. Nós liberamos uma palavra de cura, uma palavra de redenção. Se alguém no nosso meio está aflito, que o Teu Espírito traga sobre ele consolação. Se alguém no nosso meio está com peso na sua mente, devido a coisas que fez, eu oro para que ele Te conheça como Pai. Um Pai que perdoa e um Pai que dá uma nova chance. Eu oro para que não haja necessidade alguma no nosso meio, mas que o Teu Espírito nos conduza a entender, para que todas as necessidades dos Teus filhos sejam supridas em glória, para que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos e declaramos que Tu és Senhor sobre essa casa. Nós declaramos que Tu és Senhor sobre tudo aqui. E nós dizemos: Pai, fala conosco, porque estamos, Senhor, precisando ouvir a Tua palavra. Manda para nós um maná dos céus essa noite, porque queremos ser alimentados por Ele. Em o nome do Teu Filho Jesus. Aleluia. Diga aleluia. Glória a Deus. Sente-se. A nossa maior dificuldade nesses dias, querido, a maior dificuldade que nós enfrentamos como igreja é ver da forma correta as coisas que Deus tem dito. E porque muitas vezes nós não vemos da forma correta as coisas que o Senhor tem dito, nós nos movemos debaixo de uma palavra correta da forma errada. E por nós nos movermos debaixo de uma palavra correta da forma errada, nós vamos alcançar somente frustração e não vamos conseguir alcançar alegria naquilo que estamos falando. Sim, pode acontecer de você receber uma palavra diretiva de Deus e se mover da forma errada e se frustrar, pode. Mediante a isso que nós precisamos procurar ter os olhos de Cristo. Nós precisamos procurar mudar a nossa forma de ver, a nossa forma de olhar as coisas que nos são entregues e nos são faladas. É por isso que nesse tempo que estamos vivendo como igreja, é de suma importância que nós venhamos ter clareza e discernimento acerca das coisas concernentes ao reino de Deus. É de suma importância que nós, a Igreja de Cristo, temos clareza e venhamos interpretar da forma bíblica e correta aquilo que Deus está dizendo para esses dias. Nós precisamos entender que existem palavras da palavra de Deus que falam ao indivíduo, mas quando se trata de uma palavra se cumprir, ela fala de um coletivo. Existem textos da Bíblia que você ora e aquilo salta aos teus olhos, e a tua interpretação, aquilo vem para você com a palavra de Deus para um indivíduo. E você recebe aquela palavra e fala: uau, eu preciso ser transformado por essa palavra. Ou você fala: uau, eu preciso que as pessoas sejam transformadas pela palavra. Mas na verdade a ótica com que você vê determina o resultado daquilo que você está vendo. Deus não vai falar uma coisa para você sem que isso se cumpra. Deus não vai falar algo para o coletivo sem que Ele faça isso se cumprir ao coletivo. Mas a grande dificuldade da igreja desses dias é conseguir ver com os olhos de Deus e não com os seus próprios olhos. Nós temos várias linhas de pensamentos acerca de coisas simples da palavra. Nós vemos pessoas se sentando para discutir coisas simples da palavra porque ela entendeu de uma forma diferente, então ela tem que trazer para a mesa para discutir. Queridos, a palavra de Deus ela não mudou, ela se interpreta por si mesmo. A Bíblia diz que o Espírito Santo trará sabedoria e conhecimento acerca daquilo que está escrito. E se é o Espírito Santo que traz sabedoria e conhecimento acerca daquilo que está escrito, então todo o corpo vai entender a mesma coisa. Já sentou com aquele crente teimoso, que ele entendeu algo e ele diz que todo mundo está errado, mas ele está certo? Ou só acontece comigo essas coisas? Não, pastor, você não está entendendo. Eu não estou, verdade, você está. Está todo o corpo indo para a esquerda e ele teme para a direita. Eu estou falando de uma igreja madura, não de uma igreja criança. Não se sujeita ao corpo porque pensa que se move sozinho. Ninguém é igreja sozinho. Sabe aquele ditado que se usou por muito tempo? Virou uma máxima: eu sou igreja, eu não preciso estar com ninguém. Se você ler a Bíblia, você vai entender que você está falando besteira.
Porque quando a Bíblia fala de igreja, ela está falando de um corpo coletivo que se move coletivamente. Ninguém é igreja sozinho, porque o Espírito habita a igreja é um corpo. E se eu estou fora do corpo, o Espírito não habita em mim. Então não existe igreja sozinha, não existe palavra sozinha. Existe uma palavra de Deus para a igreja, existe uma palavra de Deus para você. E quando você começa a compreender a palavra e olhar da forma que Deus vê as coisas, você vai conseguir separar a palavra que Deus deu para você se mover e a palavra que Ele entregou para você se mover como corpo. É por causa da falta de interpretação e clareza da palavra de Deus, falta de sabedoria acerca do que está escrito, é que nós temos hoje tantos costumes e maneiras e tantas formas de pensar sobre coisas simples. Tantas discussões que não levam a nada, que só nos faz perder tempo. Por quê? Porque eu li uma determinada coisa, eu interpretei assim, então agora todo mundo tem que ser dessa forma. Eu não vejo os apóstolos de Cristo sentados à mesa para discutir acerca de um texto bíblico. Eu vejo eles sentados à mesa para discutir como que eles iam se movimentar como corpo acerca do que estava escrito. Muitos de nós sentamos à mesa para discutir coisas acerca do que está escrito, mas não queremos mover acerca do que está escrito. Sabe o que acontece no meio da igreja hoje? É muita gente defendendo o seu orgulho pessoal. É muito narcisismo, é muita gente de milindre preocupado com o seu próprio umbigo. Sabe aquele negócio assim quando você senta com pessoas que são inteligentes, uma quer provar para a outra que é mais inteligente que ela. A nossa sabedoria, irmãos, para o Senhor é loucura. E a loucura de Deus para nós é sabedoria. Seja sábio na força do Senhor, não na sua própria força. Porque quando andamos na nossa sabedoria, somos tolos. Ficamos brigando por coisas bobas. O que Deus precisa nesses dias é mudar a nossa forma de ver. Nós precisamos ver como Deus está vendo as coisas. Isso não é um problema da nossa época, desse século. Esse problema é um problema da humanidade. Todos aqueles que tiram os olhos da palavra de Deus e interpretam da forma errada a palavra de Deus, a tendência deles é cair em lugares terríveis e obscuros. A tendência deles é ver e enxergar a promessa, mas não vivenciá-la na sua vida e muito menos experimentá-la. Por quê? Porque não compreenderam. Se tem uma coisa que nós como igreja precisamos orar com uma esperança viva, é para que Deus nos ensine a ver as coisas da forma correta. Porque se nós tivermos a visão correta acerca das coisas, nós vamos nos mover como um corpo ajustado. Como um corpo que se move para o mesmo lugar. Como um corpo que faz a mesma coisa para o Senhor. Cada um funcionando no seu chamado, mas todos fazendo para o Senhor. Sabe o que nos impede como igreja de alcançar lugares altos do Senhor? De fazer com que aquilo que está escrito se cumpra? O que nos impede como igreja de fazer essas coisas é porque ainda estamos somente preocupados com o nosso umbigo. É porque cada um está preocupado com a sua verdade. É porque cada um briga para que aquilo que ele falou seja lido e seja dito por todos. Eu estava em uma reunião um certo dia de homens de Deus, de pastores, de pessoas que caminham no Senhor, de pessoas de governo. Eu lembro que nós entramos em um determinado assunto e era unânime o pensamento acerca do assunto, mas eu lembro que todo mundo queria falar alguma coisa. Todo mundo queria dar uma pincelada naquilo que já tinha sido entendido. E nós sofremos esse mal, irmãos. Já foi entendido, já está compreendido, então não precisa falar mais nada. Vamos nos submeter àquilo que foi dito. Vamos nos submeter à palavra que foi falada, porque não precisa mais dizer nada, agora precisamos entender ela e nos mover nela. Nós temos que parar de viver uma vida de muitas opiniões, nós temos que aprender a viver uma vida de sujeição à palavra. Nós temos muitas opiniões acerca de todas as coisas, mas nós não nos sujeitamos às coisas simples da palavra. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Números. Números 13. Eu quero falar nessa noite sobre vendo como Deus vê. E a minha oração é que Deus mude a nossa forma de ver as coisas. Aleluia. A minha oração é que Deus pegue os teus olhos e alinhe para o propósito nessa noite.
A minha oração é que a tua ótica mude, que a tua perspectiva mude, que a tua visão seja macro e não somente local e preocupada somente com você mesmo. Aleluia. Romanos 13:1. Romanos não é você agora é números. É que é muitos números, irmãos, e Romanos entrou no meio. É Números 13, versículo 1. Eu estou pregando, está vindo o texto em Romanos na cabeça, depois eu falo ele. Romanos 13. Romanos não, Senhor, Números. Se o Senhor quer que eu fale em Romanos, eu falo. Aleluia. Romanos... Tá bom, vamos lá. Romanos então. Romanos 12:1. O pastor já pregou sobre isso, amém, vou pregar de novo. Aleluia. Depois eu vou para Números. Romanos 12:1 fala: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma pessoa que muda a sua forma de ver as coisas, ela não tem como mudar a forma de ver as coisas sem que primeiro ela se torne um sacrifício santo. Sem que ela não se apresente ao Senhor o corpo dela como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E por que um sacrifício vivo? Porque é você que toma a decisão de ir para esse lugar de sacrifício. E por que ele se torna santo? Porque toda vez que eu abro a mão da minha vida para viver a vida de Deus, eu santifico a minha vida através do nome dele. E por que ele se torna um sacrifício agradável? É porque eu obedeci ao Senhor e me sujeitei a ser sacrificado, a sacrificar as minhas vontades para que Cristo fosse glorificado através das coisas que eu me neguei a fazer, para não ofender o nome de Deus. É doideira, irmão. Viver uma vida com Deus é uma loucura diária para aquilo que é sabedoria para os homens. E por que um culto lógico? Porque Deus espera que eu e você, quando estamos nesse lugar, nesse recinto cultuando a Ele, façamos aquilo porque escolhemos fazer, não porque alguém está nos mandando fazer. Um culto racional é aquilo que você faz sabendo que está fazendo para o Senhor. Não é o culto que o pregador diz: dá glória, glória, dá aleluia, aleluia. Levanta a mão, dá uma voltinha, dá 3 pulinhos, aleluia. Isso não é um culto lógico, não é um culto racional. Um culto racional nós não podemos falar aleluia, glória a Deus. Um culto racional é quando o teu aleluia sai de um coração que está vivendo uma vida sacrificial para que Cristo seja conhecido. Um culto lógico é aquele que você faz tudo e faz ao Senhor. Você se joga no chão, é para Ele. Você deita, você pula, é para Ele. Você dá glória a Deus, é para Ele. Porque você entendeu que tudo que você está fazendo, você faz porque você decidiu fazer. Querido, Deus não quer que você faça nada obrigado. Ele quer que você vá primeiro como um sacrifício vivo. Porque quem se torna um sacrifício vivo entende que o lugar que ele está entrando é um lugar de morte, para que Cristo viva através dele. Qual que é a função de um sacrifício? É morrer no altar, mas a escolha tem que ser minha. E como que isso ocorre? Como que muda a minha forma de ver? Quando eu me torno esse sacrifício e quando eu permito que após esse sacrifício eu venha a ser moldado através de Cristo para uma vida segundo aquilo que Deus prometeu e que Ele espera que eu viva. Eu não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. O que Deus precisa de nós? Ele precisa que nós venhamos gerar em nós a mente de Cristo. E como vamos gerar a mente de Cristo? Vivendo como Cristo viveu. Sabe qual é a minha, como dizer a palavra, a minha forma de se mover, a minha forma de tomar decisões, a minha forma de pensar hoje, a minha forma de tomar decisões a longo prazo, a curto prazo, a minha forma de viver assim, é quando eu olho para Cristo.
Quando eu olho para a palavra de Cristo, eu consigo ver tudo nele. E quando eu me movo a partir daquilo que ele já deixou construído para me mover, é impossível que não venha a dar certo aquilo que ele disse que faria. Mas a maior dificuldade que temos esses dias é ver como Deus vê. Por quê? Porque nós tomamos decisões e depois consultamos ao Senhor. Sendo que primeiro nós tínhamos que consultar ao Senhor para depois tomarmos as decisões. E porque andamos segundo os nossos caminhos, não é o Senhor que governa a nossa mente. E porque Ele não governa a nossa mente, porque nós não nos dedicamos a ser transformados por Ele. E não vos amoldoeis ao sistema desse mundo, mas sede o quê? Transformados. Em outras versões diz, mas transformai-vos. A palavra transformar está dizendo um poder de decisão de cada um, de se mover sobre aquilo que está lendo. Tira da tua cabeça, irmão, em nome de Jesus, essa coisa que você vai fazer uma oração e a tua mente vai mudar. Eu fiz uma oração que me ensinaram milagrosa. Agora quando eu terminei de orar, puf, mente de Cristo. Esse só vai ver naquele desenho O Mundo de Bob. Isso não existe na palavra. Transformação de mente está ligada à sujeição à palavra. Sujeição à palavra está ligada a processos. Processo está ligado a você abrir mão de coisas por decisão própria. Como que Deus vai mudar a sua mente quando você se posiciona num lugar de mudança e decide ser transformado por Cristo? E não vos amoldoeis ao sistema desse mundo. O sistema está falando de uma mente governada por aquilo que o mundo dita. Quando nós olhamos para a igreja dos dias que vivemos, responda dentro de você, não só responda para você essa pergunta. Você consegue ver uma igreja governada por Cristo? As atitudes da igreja dos dias de hoje é uma igreja que se dedicou a ser governada por Cristo? Ou as atitudes da igreja que vivemos nos dias de hoje condiz com o Deus desse século? Porque se as atitudes da igreja dos dias de hoje, de minha e tua, condiz com aquilo que a palavra está dizendo, ela não pode ser em nada parecido com o sistema desse mundo. Todas as decisões que eu tomo, ela tem que ser decididas concernentes à palavra e não aquilo que eu quero fazer. Porque isso é uma mente condicionada, o quê? A ser transformada dia após dia por Cristo. Mas como eu faço isso? Eu preciso mudar a forma de ver as coisas. Como eu vejo o meu irmão, como eu me movo acerca do meu irmão, vai dizer qual é o governo que está sobre a minha vida. Como eu exerço misericórdia, diz quem está governando a minha vida. Como eu me entrego para algumas coisas, diz quem está governando a minha vida. Como eu determino a movimentação dos meus negócios, a empresa que eu coordeno, diz quem está governando a minha vida. Porque, queridos, não existe um governo de Deus que Ele só governa você no momento que você está sentado nessa cadeira e outro que você se governa. Não, pastor, assim, ó, a minha vida assim com Cristo é essa aqui, mas a minha vida secular cuido eu. Não existe vida secular. Para aqueles que estão em Cristo, tudo o que é deles não é mais deles, pertence ao Senhor. Para aqueles que entregaram a sua vida para Cristo, eles não governam mais as suas vidas, mas é Cristo quem governa a vida deles. Porque se você ainda governa a sua vida, você não se converteu. Não, mas eu me batizei, eu fiz a oração da confissão, eu fiz tudo lá bonitinho que estava escrito na cartilha. Mas se você ainda governa a sua vida, segundo a palavra, você não se converteu ao Senhor. Não, mas eu me batizei, você mergulhou na água, mas você não se converteu ao Senhor. O que diz que eu fui convertido é quando a minha mente é transformada. Se a minha mente ainda é regida por o Deus desse século e por esse mundo, eu não me converti ao Senhor. Você sabe o que significa a palavra conversão? Sim ou não? Quem sabe? Levanta a mão. Não vai levantar só para não vir aqui na frente, né? Vocês estão muito ligeiros hoje. Queridos, conversão significa que você errou algo, você precisa retornar no lugar que você errou. Sabe quando você está no GPS? Não sei se vocês fazem igual eu, fico teimando com o GPS no carro. Não, mas se eu for por aqui é melhor. E você vai pelo lugar que você achou, ele começa a dizer, faça a conversão, retorne, faça não sei o que, por quê? Porque você foi por aquilo que você achava e não por aquilo que estava escrito.
Conversão é eu parar de viver a minha vida e parar de governar sobre mim da forma que eu entendo e me sujeitar ao governo de Cristo. Porque se não houve isso, não houve conversão. Se eu não tenho no meu coração repúdio por uma vida de pecado, não houve conversão. Se eu não entendi que a partir desse momento que eu entrego a minha vida ao Senhor, um novo homem precisa ser gerado em mim, uma nova mente precisa ser gerada em mim. Se a minha movimentação não muda, eu não me converti. Eu sou um frequentador de igreja batizado. E que fez todos os cursos, mas eu não me converti. O que garante a minha conversão? Os frutos que eu estou dando a partir daquilo que eu estou fazendo. Se os frutos que saem de mim condizem com o Deus que eu digo que sirvo, esses frutos estão dizendo que eu me converti a Ele. Por quê? Porque estou gerando segundo a espécie dele, não a minha. O que nós podemos dar como pessoas? O que um homem? A Bíblia diz que o homem, ele é mau por natureza. A natureza do homem é má. É por isso que é necessário haver um governo total de Cristo sobre a nossa vida e sobre a nossa mente. Pastor, eu não sei o que fazer nessa determinada situação da minha vida. A Bíblia diz o que você deve fazer. Não sei como conduzir esse problema. A Bíblia diz como você vai conduzir e vai resolver esse problema. Se existe um livro na terra que tem resposta para todas as suas perguntas, esse livro é a palavra de Deus. Todas as suas perguntas são respondidas através desse livro. Ai, pastor, mas é muito grande, tem muitas páginas, como que eu vou saber? Aqueles que são de Deus, a mente deles é governada pelo Senhor e o Espírito os direciona nos momentos que eles precisam ser direcionados. Perceba que quando o governo de Deus entra em totalidade na tua vida, as tuas movimentações não são movimentações de pessoas que decidem fazer o que querem, mas são pessoas que se sujeitaram às decisões ao Senhor. Eu não quero falar sobre isso, mas só quero dar uma pincelada aqui. Querido, não existe livre-arbítrio. Existe sujeição ao Senhor. Não, pastor, eu acredito nisso. Livre-arbítrio significa que você é árbitro da tua vida. E se você é árbitro da tua vida, Deus não reina sobre você. Porque a palavra diz que nós vamos sujeitar ao rei, ao senhorio do rei, do reino. É Ele quem determina a forma que vamos nos mover. E se eu vivo no livre-arbítrio, é porque eu não me converti ao Senhor. Se falaram para você que existia livre-arbítrio, te contaram uma história bonita, mas não é verdade. Não, mas está na Bíblia. Não está. Na Bíblia está escrito que nós precisamos nos sujeitar ao senhorio de Cristo. É por isso que Ele disse que para nós entendermos quem Ele é só morrendo e nascendo de novo. Ele chega para Nicodemos, começa a conversar com Nicodemos, e Nicodemos, muito astuto, começa a lançar perguntas para tentar pegar Jesus em contradição. Não pense que Nicodemos foi o cara legal, que gostou de Jesus e chamou Jesus para jantar na casa dele. Ele chamou Jesus para ir com ele, porque ele queria pegar Jesus no contrapé, irmão. Quem joga bola sabe o que significa essa gíria do contrapé. Mas Jesus olha para ele e fala: ah, Nicodemos, você precisa nascer de novo, cara. Você não vai entender nada do que eu estou falando, porque a tua mente está corrompida. Ah, então você está de brincadeira comigo, Jesus? Então vou ter que voltar para o ventre da minha mãe. Não é dessa forma. Viu como você não entendeu nada? Porque quem caminha no governo humano, na sua sabedoria humana, não entende a mente de Cristo. O único capaz de explicar a mente de Cristo para mim e para você é o Espírito Santo que habita no Cristo. É só Ele. E se a nossa mente não está condicionada ao governo dele, nós não vamos entender a sua palavra. Quando ele fala isso para Nicodemos, Nicodemos fica mais perdido do que cego em tiroteio. Porque ele já estava perdido, ele só ficou um pouquinho mais. Não discuta a religião com Deus, irmão. Porque sempre o princípio de Deus vai estar acima da tua religião e da minha religião. Quando fala sobre uma sujeição ao governo de Cristo, está falando sobre você abrir mão de viver a vida que você decidiu viver, para perguntar para Deus qual é a vida que Ele tem para você. É por isso que a nossa forma de ver precisa mudar. Como você olha para o teu trabalho, assim Ele vai responder para você. Como você olha para o teu casamento, assim Ele vai responder para você. Como você olha para a organização e para a educação dos teus filhos, assim vai responder para você.
A pergunta é: como você está olhando para todas essas coisas? Com os olhos de Deus, com o governo de Deus, ou com os teus olhos, com aquilo que você imagina? Querido, sabe por que hoje nós passamos uma dificuldade terrível nessa geração? É porque os pais educaram os filhos mediante a necessidade que eles não tiveram suprida. E porque não teve aquela necessidade suprida, eles educam os filhos dizendo que o filho vai ter aquilo que ele não teve. E ele cria uma geração manhosa, uma geração que não sabe fazer nada, porque tudo ela fica esperando que façam por ele. Não, eu passei fome, meu filho não vai passar. Eu não tinha churrasco todo domingo, meu filho vai ter churrasco todo domingo. Eu comi ovo, mas meu filho vai comer bife. Isso acontece só lá na Polônia, aqui no Brasil não acontece. Porque isso aqui é o correto, tem que dar para meu filho tudo que eu não tive. Querido, muitas das suas atitudes como pai têm feito teu filho não passar nos processos que ele precisa passar para cumprir o propósito. Aquilo que você acha que é bom, lá na frente você vai perceber que não foi o correto. O que os pais precisam entender? Que o governo da palavra tem que submeter a decisão dos pais para os filhos. E por quê? Porque filhos são herança do Senhor, filhos não são nossa propriedade. Deus não disse para você realizar os teus sonhos no teu filho. Ele disse para você cumprir o propósito dele na vida do teu filho. Eu não fui médico, eu tinha sonho de ser médico, agora meu filho vai ser médico. E teu filho quer ser bombeiro, irmão. Então você vai ser médico, você vai estudar. Eu vou pagar a faculdade para você. Se nós entendemos a transformação da nossa mente e começarmos a olhar com os olhos de Cristo, nós vamos educar os nossos filhos segundo a palavra de Deus e não a nossa palavra. Deus, mas isso aqui que o Senhor quer para o meu filho, mas isso aí não tem expressão assim, é meio estranho, isso aí ninguém vai ver ele. A Bíblia diz que aqueles membros do corpo que parecem os menos honrosos são os que necessitam de maior honra. São os mais adornados e mais guardados e mais cuidados. Não, meu filho não vai ser mão, deixa ele ser o que Deus determinou que ele vai ser. Instrua o teu filho no caminho do Senhor para que ele ande naquele caminho. Nós não vamos ser uma geração frustrada. A próxima geração vai caminhar no caminho do Senhor. A religião estragou a geração passada. A responsabilidade do que estamos vivendo hoje é porque a igreja pecou na educação e na movimentação correta. Há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, muitos pregadores diziam para os pais: não deixe teu filho para a faculdade porque tem demônio, vai se desviar. Enquanto ele deveria falar: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer ele não vai se desviar dele. Deixa ele ir para a faculdade se tornar aquilo que Deus chamou ele para ser. Hoje a igreja reclama porque não existem professores de Deus. Vamos orar agora para Deus tem que mudar. Deus tem que mudar a mente da igreja desses dias. Não tem professor na escola de Deus. Por quê? Porque nós somos culpados. Não existem homens na justiça para remir a justiça. Por quê? Porque a igreja é culpada. Porque muitos que deveriam estar advogando, estarem sendo juízes da nação hoje, estão nos altares pregando. Por quê? Porque eles queriam ser pastor. E Deus queria que eles fossem juízes de uma nação. É porque por muito tempo nós ouvimos nos púlpitos que sagrado é pegar o microfone. Mas é pecaminoso vestir como é que fala o nome daquela vestimenta preta? A toga. A toga. É tão santo, irmãos, usar esse microfone para falar do evangelho, quanto usar uma toga mediante o governo e o senhorio de Cristo. Se nós entendemos o governo de Deus em todas as áreas da nossa vida, nós vamos ensinar os nossos filhos com a visão que Deus tem a respeito deles. Sabe a oração que eu faço todo dia? Eu sempre falo: Senhor, eu quero ver o que você está vendo na vida das minhas filhas. Porque eu não quero fazer com que elas realizem os meus desejos, mas elas têm que cumprir o teu propósito. E se Deus chegar a falar para mim assim um dia, falar: eu vou levar tua filha para a Líbia, eu vou chorar muito, mas eu vou liberar ela para ir. Se Deus chegar a falar: eu quero o teu filho em determinado lugar, eu falo: Senhor, é teu. E sabe quem faz isso? Quem entende que nada lhe pertence e tudo é dele. E para eu poder ter uma decisão dessa, primeiro a minha mente precisa ser transformada. Quando o Senhor vai e tira o povo de Israel, leva esse povo
E diz para eles que ele ouviu o choro e o clamor deles, e mediante a promessa que ele tinha feito aos seus pais, ele estava indo para trazer libertação a eles, e a levá-los a um lugar do qual ele já havia prometido para que eles fossem. Quando Deus fala isso para esse povo, Deus levanta um libertador para esse povo, esse homem vai até lá, traz libertação, tira eles do cativeiro, e começa a levá-los para o lugar da promessa que eles tinham recebido do Senhor. Você já parou para se perguntar o porquê que esse povo avistou de longe, mas não entrou? É porque eles pecaram. Sim. E por que eles pecaram? É porque eles desobedeceram. E por que eles desobedeceram? É porque eles não se sujeitaram. E por que eles não se sujeitaram? Porque eles não prestaram atenção nos detalhes. Porque quando eles olharam, eles só viram como homens veem, mas não viram como Deus estava vendo as coisas. Sabe como Deus vê as coisas, irmãos? Ele vê a conclusão delas antes do começo delas. A Bíblia diz que Deus vê o fim das coisas antes de começar a fazê-las. E quando Deus lança uma palavra sobre a tua vida, Ele já concluiu ela. Não pergunte como vai ser, se submeta à palavra que você recebeu. Tá, Deus, que legal a palavra. Aleluia, glória a Deus, recebi uma palavra. Aí você começa a ter dor de barriga, estômago ruim, você quer saber como fazer. Se sujeite à palavra, porque ela por si só vai te levar à conclusão da palavra que você recebeu. E como me sujeito? Eu paro de olhar da forma que eu vejo, começo a olhar como Deus vê as coisas. Esse povo, ele perdeu a herança e a terra, aquela geração, porque eles pararam de olhar como Deus estava vendo as coisas. Agora vamos para Números. Falei de Romanos, aleluia. Números 13, versículo 1. Aleluia. Você está entendendo, irmão? Você está comigo? E Deus ordenou a Moisés: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento da terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Diga comigo: terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. O que a palavra disse aqui? Terra que aos filhos de Israel. Deus não deu uma ordem a esses príncipes, dizendo a eles: vão e vejam se essa terra vai ser de vocês. Mas ele diz para Moisés escolher esses 12 homens, esses 12 príncipes, para irem olhar aquilo que já lhes pertencia. A visão de Deus sempre está ligada à conclusão e não ao princípio e ao começo da obra. Ele já viu, é por isso que ele já disse que é teu. Queridos, Deus não vai fazer uma promessa para você e depois construir aquilo. Ah, Deus falou para mim determinada coisa e agora Ele vai começar a construir o que Ele falou. Não! Ele já concluiu. E por Ele ter concluído, Ele espera que você olhe como Ele está vendo. Vai comigo lá para o 17. 13 e 17. E Moisés enviou-os para verificar a terra de Canaã. Ele disse: subi pelo Neguebe, em seguida atravessai a região montanhosa. Então observai como é a terra, como é o povo que habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso. Se a terra em que vive esse povo é boa ou ruim, se as cidades em que moram não são cercadas por muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sede corajosos, trazei alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das primeiras uvas. Subiram eles para espiar a terra desde o deserto de Zim até Reobe, na direção de Levo, Amate, a entrada de Amate. Versículo 23. Quando chegaram a um lugar conhecido como Vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 homens carregaram o cacho pendurado numa vara, colheram também romãs e figos. Ao cabo de 40 dias retornaram da exploração, versículo 25, da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles
e a toda a congregação ali reunida, eles apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade é terra onde também emana leite e mel, eis os seus produtos. Contudo, o povo que habita é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez calar o povo, reunindo diante de Moisés, e disse: subamos e herdamo-la. Disse ele: em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que haviam acompanhado reagiram: não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, e terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. A pergunta que fica acerca do que está escrito aqui é como esses homens viram. Porque a forma que eu ouço determina a forma que eu vejo. Se eu não ouço corretamente, eu não pratico corretamente. No princípio, o que a palavra diz? Terra que dou. Está escrito aqui, sim ou não? A terra que dou a vocês. Qual era a missão dada a esses homens para avistar a terra que já lhes pertencia? Um homem que tem a sua mente governada pelo Espírito, ele vê como Deus vê, ele não vê as dificuldades do lugar, ele vê que já é dele. Mas aqueles homens vão, olham, realmente a terra é boa, emana leite e mel, olha o tamanho do fruto que nós trouxemos. Portanto, o povo que vive lá vai nos dizimar se nós acertarmos entrar na terra. Perceba que quando são escolhidos esses homens, entenda que não são qualquer pessoas que são escolhidas porque, vamos escolher 12 homens aí para mandar lá para ver o que vai dar. Não, são escolhidos 12 príncipes. 12 homens de governo. 12 homens que detinham entendimento acerca das Escrituras. 12 homens que tinham conhecimento acerca da palavra que Deus tinha entregado aos pais. Da palavra e da promessa que descansava sobre eles. Mas eles vão para uma terra olhando como homens e não como governo, como príncipes. Como pessoas que tinham uma verdade dentro delas, mas eles olharam pelas necessidades momentâneas que eles tinham. Uma mente escrava, irmãos, ela sempre vai olhar para as coisas como escravo. Um escravo não entende a liberdade. Um escravo sempre olha para o outro como maioral e se torna inferior àquele. A forma com que eles estavam vendo não é a forma que Deus disse a ele para eles verem. Deus disse: vão e olhem a terra. Percebam as coisas da terra. Vejam as coisas que existem lá. Veja como é o solo, veja como é a plantação. Veja as coisas naturais, como vocês vão plantar, como vocês vão colher. Vejam as riquezas que habitam na terra. Por quê? Porque após o retorno de vocês, vocês vão se preparar como povo, vão tomar a terra que lhes pertence. Essa foi a palavra que lhes foi entregue. Mas o que eles viram? Eles viram tudo isso, sim ou não? Viram ou não viram? Mas como eles absorveram o que viram? Como eles absorveram o que viram? A ótica determina a forma de ver as coisas. A pergunta é, se eles tivessem visto de uma forma diferente, eles teriam habitado essa terra, sim ou não? Sabe onde estão as maiores dificuldades nossas nos dias de hoje? É porque nós estamos vendo ainda como homens carnais e não como homens que foram transformados para ver as coisas como Deus está vendo. Sabe por que existem áreas da tua vida que você não consegue romper, não consegue vencer? Porque ainda você permite que o mundo determine a tua forma de movimentação. E quem governa as suas atitudes ainda é o Senhor desse século. Deus diz algo para você, irmãos. Quem não gosta, quem não gosta de receber uma palavra num culto bem pentecostal? Quem não gosta de receber uma profecia?
aquela irmã do manto, aquele irmão do manto vem assim diz o Senhor, fala. Já levanta a mão, abaixa a cabeça, fala para mim. Recebo. O problema não é receber, é a resposta que você vai dar daquilo que você está recebendo. Você pode receber, mas qual é a resposta que você vai dar? Porque da forma que você vê, assim será. Recebi uma palavra, mas como eu vou corresponder à palavra? Vão para uma terra que eu dou a vocês. Olhem essa terra, espiem essa terra, preparem a tática que vocês vão invadi-la, porque ela é de vocês. Se você ler mais lá atrás, você vai ver que quando esses homens se moviam para ir para essa terra, todo o povo dessa terra estava temeroso, sabe por quê? Porque o povo dessa terra acreditava mais na promessa que eles carregavam do que eles. O povo dessa terra sabia que quando esses homens fossem olhar essa terra e se aproximassem dessa terra, eles seriam dizimados, porque aquela terra pertencia a eles por herança, dada por quem? Por Yahvé. O ímpio tinha clareza da visão, mas o que se dizia convertido não entendia a palavra que lhe foi dada. E eles retornam e falam, é boa a palavra, é tudo, mas se nós for lá, aos nossos próprios olhos e aos deles, eles já se veem no direito de falar até o que eles estavam vendo acerca deles. Aos nossos próprios olhos e aos deles, nós somos como gafanhotos, como uma praga. Porque gafanhoto nesse tempo era praga. Mas aos olhos daqueles que eles diziam aquilo, aos olhos daqueles homens daquela terra, eles viam eles como herdeiros de um lugar que eles estavam assumindo que não era deles. Queridos, a posse de uma terra, a posse de uma palavra está condicionada ao posicionamento correto acerca daquilo que estou recebendo. Em 1 Samuel 16:7 diz assim, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O coração fala de entendimento, de sentimento, de mente. E é por isso que nós precisamos mudar a nossa forma de ver, irmãos. Se nós não mudarmos a forma de ver, nós não vamos conseguir finalizar aquilo que nos foi entregue. Se vejo a partir do que Deus falou, vou ver como Deus está vendo. Agora, se vejo da forma que eu entendi o que foi falado, verei pela perspectiva humana. A questão não é o que você entendeu, é o que está escrito. Você consegue perceber a diferença das duas coisas? Eu entendi isso, mas é isso que está escrito? Os homens entenderam uma coisa, mas estava escrito outra. Moisés disse algo para eles, e eles entenderam de outra forma. Não é da forma que eu entendo, mas é da forma que está escrito. Tem algumas pessoas que têm um ditado, porém não sei quem que é o autor desse ditado, mas diz assim, eu sou responsável pelo que eu estou dizendo, não por aquilo que você entendeu daquilo que eu disse. Que às vezes você fala algo, a pessoa entende outra, e ela começa a fazer, não, mas você falou, não, eu não falei. Falou sim, está escrito aqui, tá, então leia de novo. Tinha uma vírgula. Uma vírgula pode mudar tudo, irmãos. Um ponto pode mudar tudo. Qual é a consequência de não termos uma visão consagrada ao Senhor? Qual é a consequência da nossa visão não ser concernente àquilo que Deus está falando? A consequência é que nós vamos tornar maldito aquilo que era para ser bendito. A consequência é que uma promessa que seria para nos levar a um lugar de entendimento e a conclusão daquilo e receber aquilo da parte de Deus, vai nos levar a um lugar de desgraça. Porque se você continuar lendo o texto, o capítulo 14 todo, você vai entender o que aconteceu com esse povo. O que eu preciso para concluir a palavra e a obra de Deus na minha vida é parar de ver como eu vejo e começar a ver como Ele vê. Lá em 1 João não, cadê? Deixa eu achar aqui. João 5:19, Jesus fala assim, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo. Por que o filho não podia fazer nada de si mesmo? Ele responde, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que esse fizer, o filho semelhantemente o faz. O que Jesus estava dizendo para nós aqui? Ele está dizendo para nós, pare de fazer o que você pensa e comece a fazer o que Deus está fazendo.
E como eu vou fazer o que Deus está fazendo? Se eu começar a ver o que Ele está fazendo e fazer conforme Ele está fazendo. E como eu vou ver o que Deus está fazendo? Se eu me sujeitar e transformar a minha mente, como está em Romanos 12:2. Eu não tenho como ver o que o Pai está vendo com uma mente mundana. Eu não consigo ter a perspectiva de visão de Deus se o que rege a minha movimentação e a minha vida são necessidades humanas e são leis humanas que determinam a minha movimentação. Queridos, nós precisamos entender de uma vez por todas que nós não podemos andar por necessidades, porque necessidades sempre vão corromper o propósito. Uma pessoa necessitada, ela entrega coisas eternas para responder um problema momentâneo. Esaú, por causa de fome, entregou a bênção da primogenitura. E por quê? Porque ele não sabia esperar os processos. E depois que ele vendeu isso por um prato de lentilha, ele foi querer cobrar o irmão e querer matar o irmão, porque o irmão, ele me traiu. Não, você vendeu. Você não foi traído, você entregou, porque você valorizou mais o momento ali, sustentar o teu ventre naquele momento, esqueceu que existia uma promessa que descansava sobre o primogênito. Queridos, a necessidade sempre vai nos levar a tomar decisões que não são coerentes com o propósito. É por isso que eu digo sempre aqui nesse púlpito, não caminhe por necessidade, caminhe por propósito. Porque se você se mover por necessidade, você tira os olhos do propósito e você para de ver o que o Pai está vendo e começa a ver o que você precisa fazer. Esses homens estavam tão escravizados, tão presos à momentaneidade da vida deles, que eles não conseguiram entender o que Deus mandou eles fazer lá. Eles foram lá e voltaram todos cheios de medo. Um líder que não tem uma visão celestial pode corromper todo um povo que caminha com ele. E por que corrompe? Porque ele vai trazer medo e não vai trazer coragem para que eles se movam na palavra. Um líder que não tem uma visão celestial, ele corrompe toda a palavra. Por quê? Porque ele interpreta segundo o seu umbigo e não segundo o que a palavra está dizendo. Não são dias, amados, de nós seguirmos homens. Nós precisamos perseguir Cristo e os homens que estão andando com Cristo. Se nós entendemos essas coisas, nós vamos herdar a terra, porque ela foi dada a nós. Sabe as dificuldades da terra que você vê hoje? Não são para você retroceder, são para você avançar. Sabe por que Deus fez isso com esses homens esse dia? Ele fez para ver se eles tinham mudado a mente, porque Deus não entrega herança para quem tem uma mente carnal. Deus não podia entregar uma herança para 12 príncipes, para 12 tribos que ainda olhavam da forma carnal e tinham uma mentalidade de escravo. Sabe por quê? Porque eles iam herdar uma terra que era para produzir e para ser sustento do mundo. E eles iam ficar ali mendigando o pão e não conseguiriam concluir aquilo que eles foram chamados para fazer. A função e a missão da igreja é remir uma terra corrompida. Se a igreja não tiver uma visão de remidora, ela vai continuar pedindo esmola na porta do templo. É por isso que Deus precisa mudar a nossa mente. É por isso que nós não podemos vir para uma assembleia solene para pedir coisas. Nós temos que vir para liberar decretos, porque tudo que precisamos já recebemos do Senhor da obra. Deus não vai entregar herança para filho menino. Eu tenho herança. Não tenho. Você pode até ter, mas não vai herdar, não vai poder usufruir, porque a tua cabeça é de menino. Agora, se esses homens tivessem olhado da forma diferente, tivessem olhado como Caleb, como Josué, pode ter certeza de uma coisa, eles iam herdar a terra naquele dia. Não escute um líder, um pastor, um apóstolo, um profeta, ou seja lá o que você quiser chamar, que não tem uma visão celestial acerca da vida vivida nesses dias. Não ouça, não siga, não caminhe. E como que eu sei se o meu líder, o meu pastor, o apóstolo, o profeta, sei lá o que, tem uma visão celestial, se aquilo que ele está vivendo é concernente àquilo que ele está falando, se aquilo que ele está dizendo é concernente ao que a palavra diz. Se não, não siga, siga Cristo. Porque se nós andarmos como cegos, guiando outros cegos, nós não herdaremos terra nenhuma. Sabe aquele negócio? Não, irmão, assim, tem uma promessa de Deus, tem sim, irmão, mas assim, é só para a eternidade.
Agora você vai sofrer mesmo, seu desgraçado. Vai plantar batata. Tem que ser um desgraçado mesmo, sofrer. Porque ele aprendeu pelo meio do que sofreu. Sim, ele aprendeu. Verdade. Você leu o texto todo? E por ele ter aprendido, ele concluiu a obra. E ele herdou a herança que lhe foi proposta. Aprendemos por meio do que sofremos. Mas se sofremos por amor a ele, sofremos por amor ao nosso umbigo, nós não vamos aprender nada. E não vamos alcançar lugar nenhum. A Bíblia diz que aquilo que ele nos deu é para alcançarmos nessa vida e na vida vindoura, irmãos. Nós somos filhos de um rei que governa sobre todas as coisas. Então nós precisamos mudar a forma de ver as coisas. Eu não posso mais olhar como os homens veem, eu preciso olhar como Deus está vendo. Se Deus disse que faria, Ele faria. Não olhe para as dificuldades momentâneas. Se essas dificuldades não te fortalecerem, você vai ser reprovado. Você não vai alcançar êxito naquilo que Deus te propôs a fazer. Abra comigo em Números 14. É muito importante as nossas petições estarem alinhadas com aquilo que foi dito. Porque se as nossas petições não estiverem alinhadas com aquilo que Deus falou, Ele pode resolver, responder às nossas petições. E essas petições podem se transformar em maldição para as nossas vidas e não em graça. Em Números 14, 28 diz assim: portanto, ide e transmiti a essa gente o oráculo do Eterno, o Senhor. Eis que eu vivo e por meu nome juro que vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. E se você ler todo o texto, você vai ver o que ocorreu com essa geração. Ele disse que nenhum deles entraria e herdaria aquela terra, porque segundo as suas petições, eles queriam ficar no deserto comendo maná. Eles não queriam passar por uma guerra para herdar uma terra. Em outras palavras, Deus estava dizendo: vocês foram frouxos. Vocês temeram as coisas, então vocês não são dignos da herança. Na sequência do texto fala que assim como eles passaram 40 dias espiando a terra e não viram da forma que Deus viu, assim seria com a geração deles. Eles passariam 40 anos mendigando no deserto até morrerem, para que a geração que viesse, os filhos dele, que eles falaram que os filhos deles seriam escravos daquele povo, esses filhos herdariam uma terra como livres. Se você não entendeu, irmão, quem perde é você, o teu filho vai herdar a terra. Porque a palavra de Deus não volta vazia, ela cumpre para tudo aquilo que ela foi lançada. Ah, Deus lançou uma palavra na minha vida, pastor, estou com 80 anos e não vi cumprir. É porque você não está olhando com os olhos de Deus. Mas se você olhar nos teus 80 anos com os olhos de Deus, você ainda pode alcançar a promessa. Desde que você não tenha desfalecido no caminho. A forma que eu vejo vai determinar as minhas movimentações. Preciso aprender a pedir a Deus segundo o que Ele vê e não segundo o que eu vejo. O que nos impede de alcançar aquilo que foi dito da parte de Deus a nosso respeito é a nossa falta de fé nele. Você não tem que ter fé naquilo que você vê, você tem que ter fé naquilo que Ele falou. E sabe qual que é o segredo, a coisa legal de colocar fé naquilo que Ele falou? É porque geralmente aquilo que falou nós não conseguimos ver. E nós precisamos daí entrar num lugar de confiança. Porque nós não vemos, mas sabemos que Ele disse. Se Ele disse, Ele vai cumprir. O que nós precisamos esses dias é deixar de ser homens covardes e olharmos para essas coisas que aparecem no nosso caminho. Entendemos que elas foram colocadas ali para nos moldar um caráter de um homem maduro segundo Cristo. Porque Deus não dá herança para menino. Deus não manda menino para a guerra, mas Ele manda homens para a batalha. Deus está preparando um exército. Agora, se você não pode quebrar a unha, você não está pronto para levar espadada. Se você ainda vive com milindres, você não está pronto para herdar a herança. Nós temos que deixar de ser uma igreja melindrosa e precisamos ser uma igreja de homens e mulheres maduros. Homens que olham e falam: realmente, deu uma espadada aqui, mas tem uma cicatriz que me lembra que eu venci.
Eu passei mais aquilo lá. E por que eu venci? Porque eu estava de olho na palavra. Por que os outros homens herdaram a terra? Por que eles entraram? E por que Caleb aos 80 anos entrou no lugar mais difícil onde estavam os gigantes? Ele disse, essa terra é minha, eu tomo posse dela. Por quê? Porque ele estava olhando com os olhos de Deus. Passou 40 anos, ele não tirou os olhos da palavra. E quando chegou o momento da conclusão da palavra, que somente ele e Josué poderiam entrar, ele disse, agora é o tempo, acabou os 40 anos, vamos para cima. Cumpriu-se a palavra. Se você errou no caminho, se sujeite ao processo do arrependimento. Não fique resmungando pelo canto. Porque eu errei agora, já que me ferrei, vou me ferrar por inteiro. Ainda há esperança para aqueles que se arrependem. Para aqueles que decidem retornar e falar, Deus, eu errei. Eu olhei da forma errada, eu não fiz como deveria fazer. E eu me arrependo, eu quero entrar na herança. O arrependimento é a chave que nos coloca e nos reposiciona naquilo que Deus disse, queridos. O arrependimento genuíno e verdadeiro é a chave que gira para que nós possamos entrar novamente na promessa que nos foi lançada. Ninguém alcança nada mediante aquilo que entende na sua alma. Nós alcançamos mediante aquilo que já está dito pelo Espírito. Entenda uma coisa, Deus não está fazendo nada novo, porque Ele já fez tudo novo. Deus não está construindo nada, porque Ele já concluiu a sua obra. É nós que precisamos mudar a nossa forma de ver o que Deus está fazendo. Se nós não mudarmos a nossa forma de ver, nós vamos nos incluir em Números 13. Mas se nós mudarmos a nossa perspectiva de visão, nós vamos fazer parte daqueles homens em Números 14. Depende da forma que eu vejo. O que falta nesses dias é visão. E quando falta visão, entra a manipulação. Quando o líder perde a visão, ele manipula porque ele precisa segurar o povo com ele. E se o povo ficar, o povo vai ser manipulado e não vai herdar a herança. São dias de nós olharmos para os céus, para olharmos para a palavra. E se aqueles que estão nos liderando condizem com o que está escrito, nós vamos estar com eles, senão eu estou com Cristo. Eu me sujeito a homens que estão sujeitos a Cristo. Eu não me sujeito a homens que estão sujeitos à sua vontade, ao seu umbigo. Se nós entendemos essas coisas, nós vamos alcançar e vamos ser uma geração redentiva. Nós vamos ser uma geração que vai remir coisas que se perderam. Para quê? Para que Cristo seja visto em nós. Para nós concluir essa palavra, 1 João 5,14. Querido, talvez hoje você não entenda o que está sendo dito, mas permaneça na palavra, porque os processos da palavra vão revelar a você o tempo de entrar na palavra que você recebeu, e você verá e viverá o cumprimento dela. Talvez você não entenda hoje, mas se sujeite, porque se está escrito, se sujeite. Eu não estou entendendo, não vou fazer, não é para você entender, é para você obedecer. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu ia te mostrar. Ele entendeu? Não, mas ele obedeceu. E depois ele obedecer lá na frente, quando já tinha andado um monte, que eles separaram, Deus falou, agora vem aqui que eu vou dizer para você o que você vem até aqui. A obediência e a sujeição à palavra te leva ao lugar e ao cumprimento do propósito. Eu não estou entendendo, é porque você não está com a mente pronta para entender, então obedeça. Sabe quando você chega para o teu filho e fala assim, filho, eu não faço tal coisa, é por quê? Não interessa, só obedeça. Tem algum pai que faz assim aqui? Ou só sou eu? Você não tem que entender agora. Não é tempo de você entender, é tempo de você obedecer. E assim Deus fala para nós, não é para você entender, é para você se sujeitar e obedecer. E depois que você obedece, você é gerado a compreensão. Por quê? Porque por meio da submissão Ele revela o propósito. Sabe por que Ele faz isso? Porque nós somos maus e nós vamos corromper todo o propósito que é limpo e puro. Não adianta, querido, falar para você uma coisa, não perca mais tempo com aquelas orações dizendo assim, Deus, revela para mim agora, eu preciso saber, para mim saber como me ver. Sabe aquela oração tentando ganhar a Deus assim, aquela manipulaçãozinha gospel de oração, só eu que orei assim já na minha vida. Então Deus, se você falar para mim, eu vou saber como fazer, porque eu estou meio perdido. E aí assim, fala aí, dá um toque.
Aí você sai da oração, não escutou nada, aí você fala, não, quem cala consente, então eu vou fazer do meu jeito. Não está escrito na Bíblia que quem cala consente, irmão? Me mostra na Bíblia onde está escrito. Na Bíblia está escrito que quando ele se cala é porque nós não obedecemos o que ele disse para nós fazer. E ele só vai voltar a falar quando nós obedecemos a primeira palavra que ele disse. Então se ele se calou para você é porque você está andando em desobediência à palavra que você recebeu no princípio. Se sujeite à palavra do princípio, ele vai falar como se mover na sequência da palavra. Ele não está consentindo com a tua falta de movimentação. Então não é dessa forma. Em 1 João 5,14 diz está, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo o quê? Segundo o quê? A vontade dEle, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Mas o pedido é segundo a vontade de quem? É segundo a vontade de quem? Então pare de pedir coisas e comece a procurar o propósito de Deus para a tua vida. Deus não tem compromisso com as minhas necessidades, Ele tem compromisso com o propósito dEle para a minha vida. Pastor, eu estou vivendo em necessidade, então aceite Jesus e você vai sair desse lugar. Porque Deus não é um Deus de necessidade, Deus é um Deus que supre todas as necessidades dos seus filhos em glória. Aleluia. Se coloque de pé. Depois leia em casa Números 14. E você vai entender a consequência de pessoas que olham segundo o que estão vendo e não segundo o que Deus está falando. Se você pode orar sobre alguma coisa agora, e nós ceiar, eu gostaria que você orasse para que Deus mudasse a nossa forma de ver as coisas. O ângulo de visão que você está olhando determina a tua movimentação. Às vezes a tua movimentação está manca porque você está olhando como você acha que deve olhar. Nossa visão precisa se tornar uma visão macro acerca daquilo que Ele disse. Se nós tivermos uma visão macro, uma visão ampla de tudo, nós vamos entender o que Ele está falando. Eu estou olhando para você daqui de 50 centímetros mais alto que você. Mas a forma que eu estou vendo daqui não é a forma que você está vendo daí. Se eu sair daqui, alguns lá do fundo não vão mais me ver. Porque eu sou muito alto, eu tenho 1,69 m. E é justamente isso que Deus está falando para nós essa noite. Pare de olhar por baixo, comece a olhar a partir de quem Ele é. Olhe por cima. Comece a andar com Deus em lugares altos, você vai ter uma visão clara do que Ele disse. Sabe por que a montanha te para? Porque você está olhando para ela. Mas quando você olhar a partir da perspectiva de Cristo, aquela montanha vai ser um morrinho de terra, irmão. E você vai dizer com toda a fé, morro, mova-se para a esquerda. E ele vai se mover. A minha perspectiva de visão determina a minha movimentação. Para de correr, irmão, vai para cima. Para de ficar amedrontado num canto, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. E sabe o que significa isso? Significa a igreja de Cristo vai para cima do inferno, mete o pé na porta do inferno e expulsa os capetas lá de dentro. Porque o governo está sobre a mão do rei que governa sobre todas as coisas. Mude a perspectiva de visão para que você possa ver o que Deus está vendo a teu respeito. Você não é um miserável, você é filho de um rei que governa sobre todas as coisas. Você pode escolher nessa noite em viver uma vida como escravo ou viver uma vida como filho. Depende de você. Depende da perspectiva de visão que você tem acerca daquilo que está escrito. A promessa é para todos, mas só herdam ela aqueles que têm coragem. A promessa que Deus fez, irmãos, não fez só para mim, Ele fez para todos nós aqui. Mas nós decidimos se vamos herdar ou não herdar. Essa é a nossa decisão. Pai, nós oramos essa noite, Senhor, mediante a palavra que lemos, porque cremos no que está escrito. E a minha oração nessa noite é para que nós venhamos mudar a nossa perspectiva de visão. Que nós venhamos ter amplitude da visão. A minha oração é para que aqueles que ainda não conseguem enxergar aquilo que o Senhor disse a respeito deles, eles se mantenham em obediência, até que o Senhor os leve em um lugar que eles verão aquilo que foi dito.
Assim como o Senhor disse a Abraão, olhe para as estrelas do céu, olhe para as areias do mar. Assim como elas são, eu farei de ti uma grande nação. Pai, que a nossa visão saia de um lugar momentâneo, preso a tantas necessidades, e nós possamos ver o que você viu a nosso respeito. Porque a tua palavra diz que quando nós éramos informes ainda, não tínhamos forma alguma, o Senhor já tinha um plano determinado para as nossas vidas. A tua palavra diz que o Senhor sonhou conosco desde antes do nosso nascimento. Que o Senhor já disse e conhece todos os nossos dias. A tua palavra diz que nem um fio de cabelo da minha cabeça cai sem que o Senhor saiba o que está acontecendo. Tu sabes todas as coisas ao meu respeito. Você escreveu a minha vida ao meu respeito. E a minha oração, Senhor, nessa noite é que nós possamos ter os olhos abertos para que possamos ver o que você está vendo, Deus. E a partir disso nós vamos adequar a nossa vida à tua palavra para vivermos dias incríveis na tua presença. Muda a nossa esfera de visão. Muda a nossa forma de ver. Tira-nos de uma vida de necessidades e coloca-nos em uma vida de propósito. Faça-nos como ao teu filho, que fazia o que estava vendo você fazer, e porque ele via o que você estava fazendo, Deus, porque ele estava olhando a mesma perspectiva que você estava vendo. Ah, Senhor, que nós possamos entender o que é ser a tua imagem e semelhança, e nós possamos ver na tua perspectiva as coisas e dar ordem para que as coisas se estabeleçam e entrem em um lugar que precisam entrar. A minha oração é nessa noite sobre a minha vida e os meus irmãos, é que a nossa visão seja mudada e que nós possamos ver como você está vendo as coisas. Nos sujeitamos ao teu governo e ao teu senhorio, em o nome do teu Filho Jesus. Aleluia. Glória a Deus.